Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Eutanásia. Unidade de processamento nos Estados Unidos é usada para sacrificar milhares de suínos por dia. 25% dos frigoríficos do país estão paralisados por conta de casos de Covid-19 entre os funcionários. É o que aponta um relatório do Itaú BBA. E nesta edição você vai ver uma análise completa sobre o futuro do mercado de carnes. E mais, com queda do dólar na semana, a soja recuou até R$ 4,00 por saca nos portos brasileiros. Tem ainda o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Ele fala com exclusividade ao Canal Rural na série de entrevistas com os governadores dos principais estados do agro brasileiro. Consultoria Milk Point projeta a tendência de preço para o leite agora em maio. E ainda as histórias de superação que marcaram a cerimônia do prêmio Personagem Soja Brasil. Pela primeira vez na história, evento conhecido como Oscar da Soja foi realizado à distância. Você vai ver tudo isso e mais agora. O Mercado e Companhia já está no ar. Nos Estados Unidos, o fechamento de fábricas por causa da Covid-19 reduziu a capacidade de processamento de suínos no país. As granjas estão superlotadas, com animais ocupando espaços que seriam usados para abrigar leitões. E diante deste cenário, unidades de processamento no meio-oeste americano estão sendo usadas para o sacrifício destes animais. Em Minnesota, uma planta que está com as operações suspensas devido ao registro de casos do novo coronavírus entre os funcionários, espera poder sacrificar cerca de 13 mil animais por dia. As carcaças dos suínos abatidos estão sendo enviadas a graxarias, enterradas ou ainda estão virando compostagem. Vamos à análise, porque 25% dos frigoríficos dos Estados Unidos estão paralisados por conta de casos de Covid-19 entre os funcionários. É o que apontou o relatório do Itaú BBA. Para analisar o futuro do mercado de carnes aqui no Brasil, diante também dos desafios enfrentados lá nos Estados Unidos, vamos conversar com o César de Castro Alves. Ele que é consultor de agronegócio do Itaú BBA. César, muito boa tarde, seja bem-vindo. Qual é o cenário nos Estados Unidos? Uma situação muito inusitada que a gente está observando, né? Boa tarde, Kellen. Acho que é uma situação desesperadora e bastante triste, né? Sobretudo porque os Estados Unidos são um país gigantesco em termos na produção de carne suína, vinham também entrando no jogo aí da China, exportando bastante carne suína esse ano, e agora a gente tem uma situação maluca, em que sobra animal e falta fábrica para abatê-los, o porco caiu bastante de preço e a carne suína explodiu, né? Então é bastante trágico e preocupante, porque havia uma preocupação também das empresas com os funcionários adoecendo e de ter que forçar uma paralisação geral e com uma certa insegurança jurídica de que elas pudessem ser depois penalizadas se não assim fizessem. Então, acho que o alívio que tem aí, mas vai depender muito da capacidade de gestão das empresas, é que o presidente Trump está exigindo que as empresas continuem operando e isso vai demandar uma substituição de pessoas aí e um ajuste que não deve ser simples de ser feito. Por que essa situação chegou nesse ponto na sua avaliação de ter que sacrificar milhares de animais nestas unidades? E quero saber também se isso é uma tendência que você observa. Olha, é difícil dizer que isso é uma tendência porque está tendo um esforço grande para tentar reverter essa situação, né? Agora, o fato de as plantas frigoríficas americanas, né, serem bastante grandes, envolver muitas pessoas e serem geograficamente muito concentradas, dificulta o bloqueio dos casos de Covid nas fábricas. Então, esse é o problema, né? É difícil imaginar que essa situação vai se resolver muito facilmente, porque a curva ainda está subindo lá, né? Então, em algum espaço de tempo aí, a gente deve ver essa coisa bastante complicada, mas há um esforço, uma tentativa de que não se aumente esse número de plantas fechadas, porque a situação já é bem complicada. Agora, essa situação que está acontecendo nos Estados Unidos pode acontecer aqui no Brasil? Eu vi que no relatório do Itaú BBA vocês mencionaram que há
um contexto de preocupação, né? Por causa do que a gente está vendo lá também acontecer aqui no país. Quais são as chances, probabilidades e cenários que estão na mesa, César? Olha, Kellen, aqui a gente tem algumas coisas, umas situações um pouco diferentes, né? A nossa distribuição geográfica das fábricas, né? Isso vale para suínos, para bovinos, ela é bem mais ampla, né? Dispersa e menores, fábricas menores. Agora, já há casos em algumas frigoríficos de aves no Rio Grande do Sul que funcionários estão sendo acometidos, né? Estão sendo contaminados com o Covid-19 e já começa a ter essa preocupação. Embora eu acho que esse assunto é muito inicial, não dá para dizer que a gente vai ter uma grande obstrução de oferta, nada disso, por essas razões, né? A gente tem uma geografia bastante diferente. Lá, no caso dos Estados Unidos, especialmente suínos, é muitíssimo concentrado em poucas empresas e geograficamente também. Mas aqui a gente já tem esse problema começando a aparecer em carne de frango, então não deixa de ser uma preocupação. Embora o que agora nosso mercado também está bastante complicado, né, de suínos e aves, especialmente esse mês de abril. A gente até mandou a nota para vocês aí falando sobre essa nossa observação, né, porque os preços caíram tanto, né, de suínos e aves que os cálculos que a gente faz de preço de ração no mês com o preço de suíno já colocam atividade no campo negativo, né? Então a situação está bastante difícil aqui também, com os preços muito baixos relativamente aos custos. Vamos então realmente conectar estes pontos. Você analisou dizendo de um cenário de muita preocupação nos Estados Unidos, que é um competidor global no mundo, né, global com o agro no setor de carnes, e aí analisou dizendo que eles têm problemas sérios. Aqui no Brasil pode ser um pouco diferente por causa das questões geográficas, do distanciamento das unidades, e avançou para um terceiro ponto dizendo, aqui no país também estamos com problemas. Abril foi mês de prejuízo para aves e suínos, mesmo com exportação aquecida, César? Incrível, né? Exatamente. A exportação de frango não foi tão boa em abril, mas a de suínos foi excepcional, crescendo aí próximo de 20% em relação a abril do ano passado. Agora, o mercado doméstico, ele absorve cerca de 80% da nossa produção de carne suína. E a gente tem relativamente poucas plantas frigoríficas que são habilitadas para exportar para a China. Se a gente tivesse um número muito maior de plantas ou esse mercado totalmente aberto, a gente poderia escoar mais carne suína e tirar esse problema. Agora, a verdade é que o lockdown aqui está pressionando todas as proteínas para baixo, né, no sentido de demanda, e o que aqui está fazendo diferença para quem pode, que é o caso da pecuária de corte, é segurar a oferta. Agora, o frango e o suíno não há muito o que fazer. Então, por isso que os preços caíram tanto, a gente tem uma demanda muito fraca e a exportação ela é relativamente pequena perto de toda a produção. E o custo de produção ainda continua também em patamares mais elevados, o que não colabora para a formação dessa conta. Para a gente finalizar, César, essa situação problemática nos Estados Unidos pode gerar uma oportunidade para o Brasil no curto prazo? Já está gerando? Temos algum espaço para ocupar diante da crise desse nosso competidor global? Olha, algumas empresas já sinalizaram que têm recebido pedidos dos Estados Unidos de carne bovina, de carne suína eu não vi nada ainda, eu acho até um pouco improvável. Pelo tamanho, né, nosso tamanho relativamente aos Estados Unidos, é difícil imaginar que a gente vai ter um comércio de carne suína in natura nascendo a partir disso, mas de carne bovina já está acontecendo. Creio que não sejam volumes muito grandes, mas é uma situação. Agora, tudo tem que dar aqui também continuar. A gente está um pouco atrasado ainda, né, na história do Covid e é incerto dizer que a gente não vai ter também isso acontecendo nas fábricas aqui. Por mais que elas sejam menores e mais bem distribuídas, a gente ainda não enfrentou um agravamento muito grande no interior do Brasil, e assim como não tinha nos Estados Unidos há 30 dias. Então, é um assunto a ser acompanhado e que, infelizmente, pode nos sacrificar um pouco também. E o Canal Rural teve a honra de realizar ontem mais um Oscar da Soja, premiação que encerra a temporada 19/20 da safra brasileira. Este ano, o evento foi um pouco diferente. Aconteceu aqui nos estúdios do Canal Rural, com um cenário virtual, e os participantes estavam conosco via internet. Claro, levando em consideração todas as medidas de prevenção contra o novo coronavírus. A noite de celebração foi marcada por muita emoção, informação e histórias de superação. Além disso, a gente conheceu os vencedores do prêmio desta safra e olha só
como foi esta festa, guiada pela moda de viola também. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. A noite de premiação começou em um cenário virtual, montado especialmente para o evento e com muita moda de viola. Yacir Chediak deu as boas-vindas. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus, Paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar. Dessa vez o evento não foi presencial em Brasília, como acontece todos os anos. Foi realizado no estúdio do Canal Rural em São Paulo, com a maioria das participações à distância. Uma comissão técnica indicou 8 finalistas, sendo 4 produtores e 4 pesquisadores. Tenho certeza que nessas pessoas que a gente vai homenagear hoje à noite tem muito da história, da conquista dessa safra que é gigante, que passou pelas mãos de pessoas como essas que serão homenageadas hoje à noite. Pelo voto popular, através do site do Projeto Soja Brasil, os vencedores foram: produtor, o gaúcho Cornélio Sanders, que desenvolveu na propriedade no Piauí uma estrutura capaz de produzir as próprias sementes e defensivos biológicos para diminuir o impacto ambiental. Ao vivo, ele falou da emoção de vencer. Como você se sente levando para casa esse prêmio, hein? Muito obrigado, é satisfatório poder participar desse evento, desse personagem Soja Brasil. É muito importante porque realmente a gente vê que o que a gente está fazendo realmente é importante para a região, né? Então isso satisfaz a gente aqui. Ainda pelo voto popular na categoria pesquisador, foi eleita a pesquisadora da Embrapa, Francismar Correia, que participou da descoberta do sequenciamento do genoma do fungo causador da ferrugem asiática. Esse ano, então, com essa notícia, né, do Brasil ser o primeiro produtor mundial, né, então, realmente, junto com esse prêmio, eu estou muito feliz, muito honrada de ter esse reconhecimento numa cadeia produtiva tão vibrante, né, importante para o agronegócio brasileiro. Então, ter esse reconhecimento vai ser marcante na minha carreira. Os 2 vencedores pela comissão julgadora do projeto foram: categoria produtor, Rogério Ferrarim, que criou o GIA, Gerenciamento de Informações Agrícolas, que serve para operar as plataformas digitais em todas as áreas de atuação. O que o agro está atingindo, o que o agro brasileiro atingiu nessa safra, principalmente de soja, o que nós vimos aí nas suas apresentações, é fantástico, tem que celebrar sim, e o nosso trabalho ser reconhecido é muito gratificante. E na categoria pesquisador, a vencedora foi Beatriz Ferreira, pesquisadora da Embrapa, uma das responsáveis pela implementação do manejo integrado de pragas, o MIP. Eu gostaria de agradecer também a Embrapa Soja, que sempre batalhou na busca por tecnologias mais sustentáveis, pela indicação. Também aos extensionistas e produtores, que são parceiros fundamentais na implementação de técnicas de manejo integrado de pragas, à comissão julgadora e aqueles que escolheram o meu nome, e ao Canal Rural por esse evento e pelo incentivo sempre dado à pesquisa no Brasil. Muito obrigada. Beatriz e Rogério ganharam um super prêmio oferecido pela Ihara, patrocinadora do Projeto Soja Brasil. Uma viagem ao Japão em 2021 para conhecer o país, que é o berço da tecnologia da empresa, que completou 55 anos de existência. A Ihara tem um papel importante nisso, que é fazer essa ponte entre o que é desenvolvido no Japão e a agricultura brasileira. Então nós queremos ofertar essa possibilidade aos homenageados de ver em primeira mão o que o Japão tem desenvolvido e que a gente pode acessar aqui no Brasil através da Ihara para uso na nossa agricultura tropical. Neste ano, as 2 pesquisadoras vencedoras, Beatriz Ferreira e Francismar Guimarães, são representantes da Embrapa. Parabenizo aqui ao Canal Rural, né, pela a escolha dessas 2 pesquisadoras da Embrapa, que mostram, portanto, que a Embrapa segue contribuindo para o desenvolvimento competitivo e sustentável do agro brasileiro. Algumas autoridades parabenizaram os vencedores. Se alguém quiser saber qual é o endereço do Brasil que dá certo, é só para olhar para o agro brasileiro. É aqui o endereço do bom caminho.
É aqui, pela pesquisa, pela tecnologia, pela inovação, pela dedicação dos nossos produtores e pesquisadores que chegamos ao país com uma das safras maiores do mundo. Quem diria? A maior vitória do povo brasileiro veio da roça. E vocês são a razão do nosso orgulho. Eu queria cumprimentar o Canal Rural e a AproSoja, além da Embrapa, por mais um prêmio Personalidade da Soja, esse evento essencial para prestigiar aqueles que são os grandes construtores do milagre da soja e da agricultura brasileira. Esta temporada do projeto está no fim, mas em breve vem por aí mais uma safra de informações. Bartolomeu Braz, da AproSoja Brasil, realizadora do projeto junto com o Canal Rural, já tem novidades sobre a safra 2021. Com esses parceiros nós vamos continuar esse projeto, o Fórum de Julho, depois nós teremos o início do plantio, eu sempre falo e tenho colocado sobre isso, o campo não para, eu tenho certeza que nós iremos iniciar o nosso plantio da próxima safra, já estamos planejando aqui que será em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, onde a gente está pretendendo fazer a abertura da próximo plantio de safra, assim com os nossos parceiros. Os vencedores vão receber os troféus e prêmios em casa. Para encerrar a noite, que carinhosamente é chamada de o Oscar da Soja, mais moda de viola. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola, fui viajar. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Que bacana, a gente está muito feliz de ver os premiados aqui na nossa tela e, claro, a representação que fazem de toda essa cadeia bem-sucedida, que é a cadeia da soja brasileira. Parabéns aos vencedores. O preço do leite pago ao produtor deve apresentar queda em maio, segundo a consultoria Milk Point Mercado. Fechamento de lanchonetes e restaurantes por causa da Covid-19 gerou menor demanda por itens do setor lácteo, o que impactou o mercado do leite spot e tende a impactar também o preço pago ao produtor a partir do próximo mês. Vamos ver a análise. A gente teve aí canais de food service que praticamente se fecharam, né? Pizzarias, restaurantes, alguma coisa começando a abrir agora, mas ainda fechados. Isso impactou bastante o mercado de queijos, queijeiros pequenos, médios e até alguns grandes com foco nesse canal de food service tiveram as suas vendas reduzidas bastante. Isso impactou o mercado do leite spot e tende a impactar o mercado de leite ao produtor a partir de agora de maio, né? Leite de abril pago em maio, a gente enxerga uma queda significativa nesses preços que já aconteceu já nas últimas 2 quinzenas no mercado spot, refletindo essa tendência de preços no atacado e de preços no mercado spot. Então o produtor tem que ficar bem atento aos seus custos, à sua gestão da atividade leiteira, porque não vão ser meses fáceis aí maio, junho, em termos de mercado. Em relação à indústria, tem algumas dificuldades. Por enquanto a gente não tem ouvido falar nem observado dificuldades logísticas de coleta de leite, produção e logística de venda de derivados. Obviamente, aqueles industriais mais focados nos canais de food service, né, principalmente no queijo, esse pessoal está sofrendo bastante, né, já redirecionou produção, seja para o leite spot, seja para outros canais de venda de queijos, principalmente, né. Esses canais de venda estão fechando. As vendas, depois de um primeiro momento de vendas boas, mês de março foi bom, mês de abril recuou, então os volumes estão mais baixos, os preços estão baixando, então é um momento de dificuldades para o setor industrial. Vamos direto à análise de Benedito Rosa, comentarista do Canal Rural, que traz a visão sobre isso que a gente acabou de ouvir. O consultor disse que os próximos meses não vão ser fáceis para os produtores de leite. Você concorda, Benedito? Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que acompanham o Mercado de Companhia. Na verdade, há ainda um clima de incertezas no ar, no céu. E o mês de março representou um choque
inesperado para todos, uma mudança na estrutura de demanda de lácteos, em função do fechamento das feiras, fast foods, lanchonetes. E ocorreu algo interessante, Kellen. As indústrias médias e pequenas direcionaram sua produção, que era de queijo, para o mercado spot, o leite captado. As grandes indústrias, aparentemente, tiveram fôlego para absorver esse leite, fabricar queijos e produtos que passaram a vender nos supermercados, onde a demanda foi se satisfazer nos supermercados. Isso foi basicamente o que aconteceu no mês de março. Ao nível do consumidor, os preços não caíram. Aparentemente, em abril, está se registrando uma situação de estoques elevados nas indústrias. Se isso estiver acontecendo, realmente pode afetar os produtores de leite no mês de maio. Porém, a expectativa é de que a abertura gradual, o isolamento diminuindo gradualmente, a volta às escolas em meados do mês de maio, no interior do Brasil já há uma retomada das atividades. Se isso acontecer, é provável que no mês de junho e julho, surpreendentemente para alguns, tenhamos preços bons para os produtores de leite. A dúvida, Kellen, é como os produtores atravessarão esse período. Nos Estados Unidos, o governo está pagando 16 bilhões e meio de reais para os produtores cobrirem. O programa é complicado, não é o caso de ficar explicando aqui, mas a margem negativa dos produtores de leite vai ser coberta com esse dinheiro. Então, 36.700 fazendas nos Estados Unidos de leite receberão uma compensação financeira direta. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo adotou as medidas pensionais para a situação de crises normais, entre aspas. Ou seja, os bancos estão aplicando o apoio que o governo quer que chegue aos produtores de leite à maneira tradicional, ou seja, escolhem os clientes que não precisam. Isso é uma tradição. Os pequenos e médios produtores de leite do Brasil, sim, é uma categoria que precisa de providências semelhantes à dos Estados Unidos. Depositar na conta dos produtores é uma crise de calamidade. Não é o caso para o produtor sentar diante do gerente e ver se ele empresta. Ora, precisamos de medidas mais urgentes, porque senão pequenos e médios produtores de algumas regiões do país, principalmente do Sul, podem deixar a atividade e os preços, mesmo que reajam no final de maio, não os alcancem tempo de ajudá-los. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.